Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Fala, Cacá, muito bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Olá, Miguel, tudo ótimo? Henrique, prazer enorme estar aqui com vocês, uma alegria. Cacá, então, a primeira pergunta, naturalmente, é sobre esse massacre que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu vi uma entrevista que você deu para o Nassif e eu vi você indignado no momento que a contabilidade tinha chegado a 64 mortos. E eu assisti essa entrevista no dia seguinte e eu fiquei pensando, o Cacá é super revoltado, não é possível que se faça uma operação que tenha uma contabilidade tão macabra como essa. Aí, um dia depois, quer dizer, horas depois, ou um dia depois, a contabilidade agora oficial, né, porque a comunidade até fala em mais mortos, chegou a 121 mortos, a contabilidade da própria Polícia Militar. E os governadores agora estão se reunindo hoje no Rio de Janeiro para criar um consórcio aí. Enfim, tem muita politicagem. Eu queria só saber, primeiramente, as suas primeiras impressões, como é que você está analisando o que aconteceu? Em primeiro, Miguel, é óbvio que quando nós começamos a receber informações, a primeira indignação, a primeira raiva, a primeira manifestação interior de cada um é a perplexidade pelo massacre, né? Quer dizer, você vendo que as pessoas estão morrendo e uma tentativa de ter a narrativa por parte do Cláudio Castro, dos seus correligionários ali, como se só existissem 4 pessoas vítimas. Todos os demais não seriam vítimas, porque faziam parte de uma obviedade que é matar aquele que é invisível para eles, que é negro, que é pobre. Alguns faziam parte do Comando Vermelho, isso tem que ser provado, mas faziam parte. Mereciam ser mortos com facadas, com tiro nas nucas. Isso aí, a perplexidade foi aumentando. Primeiro, eu diria essa que vem da natural repugnância de tantos mortos. Depois, com o acompanhar dos acontecimentos, aquilo foi crescendo porque começou a ter movimentos de grupos que você, de alguma forma, faz parte, que apoiava a ação, apoiava a chacina. Aquilo deu uma perplexidade maior ainda, quer dizer, o que nós estamos fazendo com as nossas vidas? Para onde caminha a humanidade? Para nós que estamos sentados perplexos e tristes, e até eu estava do lado de uma pessoa que chorou a hora que começou a ver aqueles corpos enfileirados, nem competência para pegar os corpos na mata para poder dar um pingo de dignidade para os que tinham acabado de morrer, tiveram as famílias, os amigos entrando, e depois você vai perguntando para você mesmo assim, o que dá mais perplexidade, o que dá mais, assim, que dá mais revolta? Claro, a chacina em si já é uma revolta absoluta, a morte, mas e a reação de parte dos que se chamam homens de bem, que apoiam isso? E depois ainda você ter que ver um grupo de governadores de extrema-direita se unirem para falar que estão fazendo um consórcio da paz, ocupando a grande mídia de uma forma absolutamente assim, repugnante, para todos apoiarem a chacina. Quer dizer, eu já não sei muito, eu escrevi um artigo que vai sair amanhã, que a minha perplexidade é exatamente essa, assim, aonde nós fomos, para onde nós caminhamos. Porque foram 128 mortes oficialmente, mas certamente muito mais do que isso. E eu conversei, Henrique, com uma pessoa que entende de segurança e que conhece bem o Rio, disse, olha, nos próximos dias, ainda que talvez de forma silenciosa, nós vamos viver um momento gravíssimo, outros momentos gravíssimos, que será a reação por parte da polícia, pelo fato de que mataram 4 militares, o que é uma coisa lamentável, e a reação por parte do comando e por parte de outros grupos que efetivamente foram trucidados.
Então, é um momento de muita perplexidade. Agora vem essa notícia, que, claro, tem que ser comprovada, que, na verdade, essa ação, que todos nós sabemos que foi, ou pelo menos boa parte de nós sabe, que foi planejada, que foi uma ação eleitoreira, foi uma ação para mudar o discurso, né, do que estava acontecendo no Brasil, que o governo federal realmente se portando de uma forma muito digna, crescendo, o ministro Lewandowski discutindo a questão da PEC, que esses governadores não querem discutir, a questão de segurança. Então, eles pensaram em, à custa de mortes, à custa de tortura, à custa de uma assassina, talvez a mais violenta do Brasil, pelo menos no Rio de Janeiro foi a mais letal, eles tentarem apropriar de um discurso de enfrentamento como se esta fosse a forma de se preocupar com segurança. Agora, essa conversa que nós estamos ouvindo de vários lugares, que invadir daquela forma aquele espaço da Penha, nada mais era que fazer o enfrentamento do Comando Vermelho para privilegiar as milícias. São grupos milicianos que vão ocupar esse espaço deixado por parte do Comando Vermelho, que vai ter que sair dali. Então, é uma perplexidade muito grande, é extremamente triste. Eu conversava com o Marcelo Freixo, que conhece o Rio como ninguém, foi presidente da CPI das milícias, colocou na cadeia à época 230 e tantas pessoas, todo mundo criou uma expectativa de que o Rio ia melhorar, mas que nada, a violência só aumentou, e ele dizia que, por incrível que pareça, a força das milícias e o espaço territorial ocupado pelas milícias no Rio de Janeiro é maior do que o espaço dos traficantes. O território da milícia chega a 60%, o tráfico perto de 20%. Ou seja, não sobra nada. Nós temos um Estado, eu sou cidadão honorário do Rio, e do Estado do Rio e da cidade do Rio de Janeiro, e me sinto completamente impotente com essa violência que cresce cada vez mais. Ô, Cacai, eu queria emendar agora com na verdade, duas perguntas. Uma é muito sucinta e eu acho que você vai poder responder por último. A outra é o seguinte: eu vi que você já está a par dessa história, dessa reunião aí do consórcio, né? Antes de qualquer coisa, independentemente do quanto isso seja ridiculamente eleitoreiro e é uma coisa sem sentido e que não deve funcionar na prática, até porque vem deles e não funciona, eu queria saber o seguinte de ti. Isso me parece uma clara tentativa de usurpação de prerrogativas que são do governo federal. Você não pode simplesmente atropelar o ordenamento jurídico achando que esses caras podem se unir para tentar criar um sistema de inteligência paralelo. Já bastou a BIM paralela do Carluxo, me parece. Enfim, eu queria saber se o governo, a Advocacia Geral da União, alguém pode questionar a legitimidade desse tipo de consórcio. E a segunda pergunta é mais simples, que é o seguinte: Cacá, em qualquer lugar do território brasileiro, em qualquer um dos 26 estados ou do Distrito Federal, se você sair de casa e chutar um cachorro, na mesma hora aparece o Ministério Público. O MP aparece na hora para dar entrevista e tudo. O que acontece no Rio de Janeiro, que mataram 121 pessoas e o Ministério Público desapareceu? Ele não existe no Rio? Cadê o MP do estado do Rio de Janeiro? Na verdade, na questão do consórcio, eu não vi a formalização, uma forma jurídica que você possa criticar. A extrema-direita está fazendo política, como você bem disse. Está pegando uma tragédia, com 120 e tantos mortos, com uma agressão evidente aos direitos mínimos. O cidadão não tem o direito de ser sujeito da sua própria história no Rio de Janeiro, especialmente na periferia do Rio. Hoje nem no asfalto mais, porque isso aí dá uma instabilidade geral para a cidade. Então, assim, o direito deles se unirem, fazer propostas para trabalhar em conjunto, eu não acho nem que há algo que possa ferir, de alguma forma, a Constituição ou mesmo a legislação. O que chama a atenção e salta aos olhos é a negativa que eles têm de trabalhar junto com o governo federal. Eles são falsos, eles são prepotentes, eles não conversam, não sentam na mesa para discutir a PEC proposta pelo governo federal, que tem uma série de questões que são importantes. Então, assim, o ridículo é você, no momento em que a cidade está de luto, que nós estamos banhados em sangue, de 128 mortes, foi descoberto até há pouco que eu li, você falar num consórcio da paz
é uma vergonha alheia, uma vergonha. O título do artigo que eu escrevo amanhã é que o Cláudio Castro, o Netanyahu e o Trump estão disputando de forma trágica o Prêmio Nobel da Paz, antes mesmo de saber que iam fazer esse consórcio da paz. Isso é absolutamente ridículo. Então, assim, eu ouvi críticas da Defensoria Pública que não estão permitindo o trabalho da Defensoria Pública, e essa crítica resvalava no Ministério Público. Porque você veja bem, onde estão os mortos, estavam todos os mortos, parte deles só que foi liberado ou está sendo liberado para serem enterrados, só foi permitido entrar a polícia e o Ministério Público. Então, assim, você veja bem, eu vi uma fala muito interessante de uma defensora pública, inclusive dizendo que ia bater as portas da justiça para tentar entrar. Porque como eles mexeram, eles não preservaram, isso constava da DPF, chamada de maldita pelo governador Cláudio Castro. A DPF das favelas, onde o Supremo tentou colocar umas regras mínimas civilizatórias para poder proteger as pessoas da favela, as pessoas da periferia, exatamente dessa arbitrariedade policial, dessas chacinas. Mas eu achei interessante uma frase, uma entrevista de uma defensora, dizendo o seguinte: eles não preservaram os lugares, que é uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Como eles não preservaram os lugares, é necessário que se faça, Miguel, uma perícia técnica séria para justificar, ou pelo menos para saber a causa-mortes, para saber quem é quem. Porque certamente desses 128 tinha muita gente que não participava de nenhum tipo de partido, desses grupos organizados, de qualquer que seja, Comando Vermelho ou qualquer outro. Mas, não, eles mataram, eles não tiveram competência para pegar os corpos que estavam na mata, as famílias tiveram que pegar os amigos, aquela cena dantesca, uma cena dantesca daquelas pessoas acumulando-se já em estado de rigidez, alguns deles ali nas ruas. É uma cena... gente, é tão desumano que é difícil você até analisar. Mas eu vi de defensoras públicas criticando o trabalho do Ministério Público. É interessante notar que, imediatamente à chacina, nós tivemos uma manifestação do Supremo Tribunal Federal. Não é possível, gente. Eles falam que o Supremo está judicializando tudo. Não é o Supremo que judicializa. Eles batem as portas do Supremo Tribunal, que é o poder inerte, e ele é obrigado a dar a saída, como deu na DPF das favelas. Agora, o relator passou a ser, porque era o Fachin, virou presidente do Supremo, o ministro Alexandre. O ministro Alexandre já deu um despacho para tentar minimamente organizar, no mínimo, Henrique, no mínimo, para que a gente saiba o que aconteceu com os mortos. Por que tinha gente degolada, por que tinha gente que sofreu, que morreu com um tiro na nuca, em claro, evidentemente, caso de execução. Arrancaram o braço, Cacai. Teve um cara sem o braço. Eu ouvi falar que tinha uma pessoa sem cabeça, que tinha uma cabeça pendurada sem o corpo. Veja bem. Sim, isso aí, esse vídeo circulou bastante. Eu não vejo esses vídeos. Eu realmente não vejo esses vídeos. Eu fiquei tão perplexo. Eu escrevi, eu falei com as pessoas, eu tentei falar com pessoas que são ligadas aos direitos humanos e à Defensoria no Rio de Janeiro, mas é algo dantesco. Quer dizer, não satisfeitos em se vangloriarem de terem feito a maior chacina que já ocorreu no Rio de Janeiro, eles agora têm a disfarçatez de fazer um consórcio da paz. E parece-me que assim, os governadores de ultradireita resolvem fazer uma visita de solidariedade, entre aspas, ao governador. Para quê? Para fazer política. Está absolutamente comprovado que esse foi um ato político. Quer dizer, essa operação foi uma operação para poder tentar mudar a discussão sobre segurança. Todo mundo sabe, ou pelo menos boa parte das pessoas sabe, que a questão da segurança hoje mobiliza o país. Nós estamos chegando no ano eleitoral e a grande discussão vai ser sobre a segurança, ou uma das grandes discussões vai ser sobre a segurança. Para a cabeça desses doentes
que caracteriza a extrema-direita no Brasil, a segurança passa por isso, por matar pessoas, indiscriminadamente. É só você ver a frase seguinte: antes de ter feito uma perícia, antes de saber quem são os mortos, antes de identificar todos os mortos, a palavra do governador de estado, do cara responsável pela ordem de fazer essa operação, é que só tivemos 4 vítimas. Todos os demais, evidentemente, mesmo aqueles que faziam parte do Comando Vermelho, também são vítimas. São vítimas do sistema. É claro que você tem muitas vezes que, se você pega o cidadão com um fuzil e naquele embate a polícia o mata, você tem um tipo de justificativa. Agora, se você corta a cabeça, se você dá tiro na nuca, de pessoas que, muitas delas, certamente, espero que pelo menos isso a Defensoria consiga, ou o Supremo Tribunal, através, vocês devem ter visto, o Alexandre já marcou audiência com várias pessoas, para a gente poder entender minimamente o que aconteceu. Nós perdemos o Rio de Janeiro. O Brasil perdeu o Rio de Janeiro. E nós perdemos também um pouco da humanidade que ainda existia em cada um de nós.